Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a que reflitamos sobre o conceito, o que se entende por paixão. E nós vamos, então, conseguir saber que ela é uma paixão, é um sentimento humano, é um sentimento profundo, marcado por um grande interesse, por uma grande atração de uma pessoa apaixonada por algo ou por alguém. E que, se não houver os devidos cuidados, ela, a paixão, é capaz de alterar os aspectos do comportamento da pessoa, que passa a demonstrar um excesso de admiração por aquilo que causa a paixão. Então, lembrar sempre que paixão é definida como o excesso de um sentimento ou de uma necessidade. Então, todas as paixões, elas têm o seu princípio na emoção, no sentimento ou na necessidade natural. O princípio das paixões não é um mal, que faz parte nossos conteúdos íntimos, espirituais. Paixão que pode, que nos causa mal, é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Portanto, ela vai estar sempre na causa. Esse excesso torna a paixão um mal. Ser como qualquer outra situação que pode trazer mal ao homem. E lembrar que ela está sempre no exagero, no excesso das condições ou das coisas que são naturais da nossa vida. Como, por exemplo, apreciar algo, gostar de alguém, depender de coisas que nos são fundamentais, enfim, o normal da própria vida, mas dentro de apegos e de condições normais. Então, em si mesma, a paixão não é um mal, mas ela passa a se tornar um mal quando ela traz algum tipo de dano, seja ele material, emocional ou espiritual, para o próprio indivíduo ou para as pessoas que com ele convivem. E aí, podemos falar de as boas paixões que levam o homem à realização de grandes coisas, e produz o bem, envolve muitas pessoas em situações de benesses, de felicidade, mas o excesso também em querer só produzir coisas boas de um lado pode ter um efeito, digamos assim, colateral, por trazer esse apego ou esse excesso. Então, nós vamos falarmos em paixões relacionadas a sentimentos e necessidades. Paixões nós poderíamos entender que são assim fáceis para que o sentimento se exacerbe. A paixão pelo futebol, pelo carteado, pela política partidária, pela religião, e por pessoas, no caso de parceiros, filhos, enfim, que eu considero como propriedades minhas, me devem toda reverência, obediência e vai por aí afora. São excessos de sentimentos. E como excesso de necessidades, nós poderíamos
a gula, as dependências químicas, a sexolatria, a vaidade extremada, a fixação no poder. E dentre todas essas consequências daninhas, o maior mal, e aí que está a problemática da paixão em excesso, é que ela sequestra a consciência. O apaixonado, ele perde a capacidade de ajuizar logicamente, de avaliar as coisas de forma racional, de pensar com lucidez. Assim, ele não identifica em si mesmo atitudes equivocadas que são óbvias para todo mundo, mas que o pensamento perturbado dele pelo excesso do qual ele está sendo vitimado impede de que ele veja, de que ele identifique. E exatamente esses nossos momentos falam dos cuidados que precisamos ter quando, em relação a coisa a que estejamos fazendo ou que estamos vinculados, passa a ser uma preocupação única, excessiva, exagerada, na qual nós então começamos a perder o autocontrole e passamos a ser dirigidos por essa consciência, por assim dizer, como nós vimos, sequestrada. Então, esse cuidado, não viver sem paixões, porque a vida sem paixões não vale a pena. É ela que dá calor, entusiasmo, nos leva a planejar, nos leva a criar na mente coisas melhores, boas, porém, quando ela pode se tornar o excesso, dominância, na qual não consegue nem ver mais nada. Nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que Maria, Mãe querida, nos abençoe e guarde a todos.